Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui presentes e também aos que nos assistem. Nós estamos em transmissão para os 9 estados da Amazônia Legal, né? O estado do Acre, do Amazonas, do Amapá, do Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Temos cerca de 216 pessoas nos acompanhando e também cerca de 25 instituições participando desse evento, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso curso de multiplicadores em bioeconomia na educação profissional e tecnológica na Amazônia. Eu sou Marcelo Nunes, né, sou especialista em bioeconomia no projeto Profissionais do Futuro e estarei com vocês durante todo o curso, né, acompanhando nos eventos que serão online e também no evento presencial, que são as oficinas que acontecerão agora em novembro, dezembro, em março e abril de 2023. Por favor, o itinerário. Ok. O curso de multiplicadores em bioeconomia na IPT na Amazônia é uma iniciativa do projeto Profissionais do Futuro, uma parceria entre a Cooperação Técnica Alemã, a GIZ, o Ministério da Educação e conta também com a parceria na implementação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. O projeto Profissionais do Futuro, Competências para uma Economia Verde, tem como objetivo melhorar as perspectivas de emprego em setores estratégicos para o desenvolvimento econômico verde no Brasil e, assim, atender a escassez de mão de obra qualificada nos setores da energia renovável, mobilidade elétrica, bioeconomia, que é o nosso tema, economia circular e digitalização. O curso de multiplicadores em bioeconomia é também um grande esforço, um esforço coletivo de instituições e profissionais das mais diversas áreas da educação profissional, que estão envolvidos, comprometidos com o desenvolvimento sustentável da Amazônia e, para tanto, têm se dedicado para ampliar a oferta dos cursos profissionalizantes para os profissionais das cadeias de valor da Amazônia. O curso de multiplicadores em bioeconomia tem o seu itinerário formativo estabelecido em 3 principais etapas, né? Estamos hoje na etapa T1, né? Workshop Bioeconomia e Educação Profissional e Tecnológica. No seminário, o workshop será organizado em 2 etapas, sendo hoje das 14 às 17h30 e no dia 4 de novembro, a partir das 13 horas, 13h30 às 17h30. Tá? E o workshop ele nos ajudará a conhecer um pouco mais sobre a bioeconomia no entendimento da educação profissional. Veremos também a presença de escolas na Amazônia, ofertas de cursos e demandas na área. O T2, que é um seminário técnico, né, ele acontece nos dias 8, 9, 16 e 17 de novembro. Será um evento online, sempre das 14 às 17h30. No seminário serão trabalhados temas relacionados às cadeias de valor, como mapeamento da cadeia, gênero e diversidade, relação com o mercado, regularização ambiental, agroindústria e transformação. Serviços financeiros e não financeiros, como a TER, assistência técnica, extensão rural, gestão, administração dos negócios, inovação nas cadeias de valor e gestão de resíduos. Lembrando a todos que a ideia principal é que os participantes que hoje estão nos estados da Amazônia Legal, acompanhando o evento, né, eles vão receber informações importantes e dicas dos palestrantes que nos acompanharão em todos os eventos. Essas dicas elas vão ser traduzidas em habilidades, competências, reflexões, para que possam ser levadas para a oficina, um momento presencial, onde nós elaboraremos propostas de currículo para a educação profissional técnica na Amazônia para os próximos anos. O T3, né, a nossa última etapa do curso aqui, ela é uma etapa presencial, é uma oficina de 3 dias que vai acontecer em cada estado da Amazônia Legal. E o objetivo principal dessa oficina, então, é elaborar as propostas de currículos
para a educação profissional técnica na Amazônia para os próximos anos. As propostas também poderão ser compartilhadas por todos os estados, né? Então, nós elaboramos propostas de currículos no estado do Amazonas e essas propostas também podem circular por outros estados, por exemplo. O T4 ele está aqui no itinerário formativo, né, dos multiplicadores em bioeconomia na IPT, mas ele é um momento, uma etapa que acontece depois do curso. É a etapa onde as instituições participantes terão um apoio, né, um suporte para que essas propostas de currículo possam se materializar em currículos a serem ofertados. E a gente sabe que a Amazônia ela corresponde quase à metade do Brasil, né, um território ainda que tem muitas dificuldades, e nós vemos que a educação profissional ainda está presente em um número muito pequeno de municípios, né, dos mais de 700 municípios, cerca de 100 e pouquinho, 120 municípios têm educação profissional. Então, nós temos mais de 500 municípios aí para serem alcançados, né, para que esses cursos possam chegar às pessoas e elas possam ser qualificadas. Então, o T4 é um apoio que vai ser dado para as instituições, né, tanto a GIZ, GOPA, quanto o próprio MEC, o SENAI e os parceiros, né, vão estar apoiando também nesse processo. Lembramos que a participação dos alunos que estão online será via chat, né? Eu peço para que todos também deixem o seu microfone desligado e vocês podem participar pelo chat, né? Nós temos os profissionais que estão acompanhando todo esse bate-papo no chat, né? Essas perguntas, colocações, enfim. Bom, para iniciar o curso, vamos convidar os parceiros dessa proposta, né? Também os idealizadores do projeto Profissionais do Futuro, para nos darem umas palavras de boas-vindas. Então, gostaria de chamar agora para compor a nossa mesa o senhor Tomás Dias Santana, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC. Por favor, Tomás. Ok. Vamos chamar também o senhor Luiz Eduardo Leão, gerente de tecnologias educacionais do SENAI, Departamento Nacional. Por favor, Leão. Também queremos convidar para compor essa mesa a senhora Júlia Giberle Santos, diretora do projeto Profissionais do Futuro da Cooperação Técnica Alemã. Ok. Sejam bem-vindos, podem tomar o seu assento. Isso. Ok. Bom, agora a nossa palavra inicial está com a senhora Júlia Giberle Santos, diretora do projeto Profissionais do Futuro da Cooperação Técnica Alemã, para nos dar as boas-vindas. Muito obrigada, Marcelo. Está funcionando? Sim, né? Muito obrigada, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, secretário Tomás e Leão, Luiz. Obrigado pela presença e obrigado pela oportunidade de abrir oficialmente essa primeira etapa do curso, do processo focalizado na bioeconomia. Eu sou a diretora do projeto Profissionais do Futuro, da GIZ, a Assistência Técnica da Alemanha, da Cooperação Alemã-Brasil. Sim, obrigado, secretário Tomás, por mais uma atividade importante, trabalho novamente em conjunto, muito de sucesso. Queria agradecer especialmente do Antônio, da CETEC, pelo engajamento muito forte, que está muito em frente desse processo para esse tema. Quero saudar todos os participantes de forma virtual dos IEFs e dos SENAIs nos estados mencionados. Quero saudar todos dessa forma. Nós estamos aqui em Brasília, sendo transmitidos para vocês. Também quero saudar e agradecer os projetos da GIZ Bioeconomia e Cadeias de Valor e Regularização Ambiental do Brasil, que apoiaram na construção e realização desse curso também. A cooperação entre Brasil e Alemanha tem um foco muito grande no desenvolvimento sustentável do Brasil.
A transição verde e digital é um processo global que está se realizando em todos os países. E essa transição só pode ter efeitos positivos se investimos na formação e educação profissional de jovens e adultos para os desafios de hoje e de amanhã. Portanto, esse projeto de cooperação tem o foco nas demandas das empresas para apoiar a formação de mão de obra que possa trabalhar com novas tecnologias e novas abordagens e buscando que elas entrem ou se realoquem no mercado de trabalho de forma rápida, por meio de cursos profissionalizantes. Os setores sustentáveis com grande potencial de gerar emprego que esse nosso projeto de cooperação está apoiando são energia, que inclui energia renovável e eficiência energética, economia circular e bioeconomia. Um tema transversal do nosso projeto é a digitalização. Identificamos e apoiamos a preparação de competências digitais na formação profissional. Nesses setores, o projeto apoiará a inserção de pessoas mais vulneráveis, mulheres e jovens, com o lema de Leave No One Behind, junto com os nossos parceiros, o MEC, os IEFs, o Senai Nacional e os Senais regionais, bem também como empresas e associações. Por que escolhemos esses setores? Porque, junto com os nossos parceiros, fizemos pesquisa da demanda e do potencial de geração de empregos. Por exemplo, o Brasil pode gerar 600 mil empregos na área de energias renováveis. A indústria de transformação e serviços produtivos pode gerar 1,9 milhões de empregos até 2025. Na agricultura, espera-se um incremento de 200 mil novos empregos com a digitalização. Para acompanhar esse desenvolvimento, é necessário formar pessoas junto com o setor privado, produtivo, tendo em foco também pessoas com baixo nível de educação e pessoas trabalhando num contexto informal. No setor de bioeconomia, pode-se seguramente afirmar que, por exemplo, nas cadeias de valor da Amazônia, como cacau, do açaí, mel, pesca e aquicultura, da castanha da Amazônia, dos óleos vegetais, entre outras, existem oportunidades para investimentos e empreendedorismo para a geração de emprego e renda, por meio de desenvolvimento de bioprodutos, bioprocessos. Para tanto, a educação profissional deve participar na indução de tais oportunidades em bioeconomia, provendo qualificação profissional e transferência de conhecimento e tecnologias para os profissionais envolvidos. Para esse meio, para esse objetivo, estamos aqui, colaboramos com o MEC, com o Senai, para construir e realizar esse curso. E, mais uma vez, obrigado a todo mundo envolvido nesse processo e desejo um bom aproveito e bom sucesso no curso. Obrigada. Ok. Obrigado, Júlia. Agora nós chamamos o senhor Luiz Eduardo Leão, que é gerente de tecnologias educacionais do Senai e está representando o Departamento Nacional. Bem, boa tarde a todos aqui presentes.
aos nossos colegas que estão nos acompanhando também virtualmente. Em nome do Senai Departamento Nacional, gostaria de agradecer a senhora Júlia, Zeizê, secretário Tomás, ao Ministério da Educação, por essa parceria, os demais parceiros, né, que estão também acompanhando esse projeto. Para o Senai é muito importante participar desse projeto. Nós sabemos aí da grande transformação digital, transformação tecnológica que há no mundo, né? E eu diria a vocês que é unânime entre as principais economias do mundo que a melhor forma de enfrentar esse desafio é por meio da qualificação, por destaque à educação, né, e sem dúvida, né, em relação à educação profissional. Então, nesse sentido, essa iniciativa ela já tem o seu mérito, né, por estar fazendo a mobilização numa pauta tão importante como a bioeconomia. Sabemos aí que, unidas, né, a questão das energias renováveis e também como a economia circular, essa pauta se torna relevante para o país, é uma oportunidade para o Brasil se posicionar num tema tão importante no mundo. E eu entendo que esse curso ele traz na sua essência, né, o grande desafio que é entender a demanda, né, transformar isso numa competência, né, desenhar perfis profissionais, né, identificar os profissionais que são necessários nessa cadeia, né, para, de fato, startar um processo de capacitação. Então, nesse sentido, por isso que insisto, né, no mérito dessa iniciativa, né, porque começa da forma que tem que ser, né, ouvir todos os envolvidos, né. A gente sempre fala que quando trabalhamos um comitê, né, para definir currículos, né, para definir competências, nós temos que unir representantes de todas as esferas, né, ouvi-los, compreender, né, os desafios, para, de fato, estruturar. Eu imagino, né, que deva ter um conhecimento aí intrínseco gigantesco, né, e eu vejo também que esse trabalho dará luz a esse conhecimento todo, né, nós traremos esse conhecimento, né, para dentro de currículos, e com isso nós vamos desenvolver os cursos necessários, né, para dar seguimento a esse processo de formação, né. O Senai vem acompanhando essa pauta, nós entendemos que é uma pauta que nós temos que crescer a nossa participação, né. Esses movimentos do setor agro junto com a indústria, né, cada vez mais a tecnologia é aplicada nesse segmento, então a gente entende que a indústria é cada vez mais um parceiro, né, dentro da agricultura, e não diferente, né, no caso da bioeconomia, nós entendemos que a indústria pode contribuir para que essa cadeia ela trabalhe de forma sustentável, né, fortalecendo esses ecossistemas. Então, hoje nós temos a participação de alguns estados da Amazônia Legal, ainda não estamos com os 9 estados representando, né, dentro do Senai, mas tenho certeza que esse engajamento haverá da parte do Senai Departamento Nacional para que outros estados também integrem esse grupo de trabalho, né, para que nós tenhamos todos os representantes, né, dos Senais regionais dentro desse grupo, que é fundamental. Então, acreditamos muito nessa pauta, acreditamos também, e eu acho que tem um desafio, secretário, Tomás, Júlia, de como que nós podemos usar a própria tecnologia como uma aliada. Nós acreditamos que com essa transformação digital, sabemos do desafio da Amazônia Legal em relação a questões de conectividade, acesso, mas nós temos uma oportunidade de conectar, né, esses produtores, essas cadeias com o mundo, né. Sem dúvida, a bioeconomia ela vem sendo cada vez mais valorizada, e se nós conseguirmos, né, através dessa transformação digital, também conectar esses produtores, eu tenho certeza que essa economia terá um crescimento exponencial, tá? Então, é nisso que acreditamos, né? Contem com o Senai como parceiro, estamos à disposição para apoiar tanto na elaboração dos currículos, desenvolvimento dos cursos, na capacitação dos profissionais, né, que estarão à frente, né, formando esses alunos, esses futuros profissionais. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado a GIZ, ao MEC, por darem essa oportunidade do Senai estar junto dessa importante parceria. Obrigado. Ok. Obrigado, Leão. O Senai é fundamental para nós e para a Amazônia, né? Eu fico muito contente porque eu trabalhei muito com o Senai alguns meses atrás e nós conseguimos trabalhar com ele cerca de 5 currículos para a bioeconomia, né?
em algumas cadeias da Amazônia, e esperamos que outras mais venham. Por favor, agora com a palavra, né, o nosso secretário, o senhor Tomás Dias Santana, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC. Por favor. Obrigado, Marcelo. Muito boa tarde a todos. Falamos aqui, então, como Júlia já destacou, do nosso auditório do Anexo 1 do Ministério da Educação. Quero iniciar cumprimentando a todos que participam aqui presencialmente e que nos apoiam nesse projeto, neste processo também, e, claro, a todos que estão virtualmente nesse momento nos acompanhando no início desta capacitação. Obrigado pela confiança, né, que vocês depositaram no MEC e nos parceiros, né, que eu já vou citar, para acompanhar esse momento de construção coletiva, né? Isso é um ponto já de partida, né? Mas eu quero, antes de avançar aqui numa fala bem breve, cumprimentar o Luiz Leão, agradecer pela parceria de sempre do Senai, parabenizar, claro, o Senai pela relevância, né, no país, na educação profissional e tecnológica. Leve um grande abraço ao Felipe Morgado, né, toda a equipe do Senai, do Departamento Nacional. E cumprimentar a Júlia, diretora deste projeto, coordenando esse projeto junto à GIZ. Júlia, mais um grande prazer estar contigo neste momento, né? Há praticamente aí 30, 40 dias lançamos o projeto com toda a perspectiva que ele propõe, já com resultados, e hoje mais uma etapa, mais um momento importante do projeto Profissionais do Futuro, Competências para a Economia Verde. Então, é muito gratificante, né, ter a GIZ como parceira e ter toda a sua equipe, né, com a sua condução neste processo. Aproveito, claro, para agradecer e cumprimentar a todos os membros da GIZ, né, que nos acompanham, e fazer um registro especial aqui, no caso do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, à Diretoria de Políticas, né, e Regulação da Educação Profissional e Tecnológica, diretora Joelma, que nos acompanha. Obrigado, Joelma, parabéns pelo trabalho. Também desejando aí muito sucesso, né, sempre nos projetos e mais essa iniciativa. E leve todo esse carinho para a nossa equipe, que é fundamental para que o processo aconteça. Claro, fazendo o registro especial já aqui também feito pela Júlia, ao Antônio, né, pela condução de todo o processo. É preciso sempre, né, Luiz, a gente registrar, né, as pessoas e esse envolvimento tão efetivo, né, que ocorre. Eu queria pedir ao pessoal que nos acompanha, depois eu não vou conseguir ficar presencialmente, mas vou acompanhar um pouco virtualmente, mas pedir ao pessoal lá pelo chat colocar a cidade que está, a instituição que representa, porque isso já vai nos conectando um pouco mais, né? Não sei se quebrei algum protocolo, viu, Marcelo? Mas é só para criar uma sinergia com o nosso público. Mas eu quero agradecer, então, a todos e parabenizar mais uma vez. É uma atividade hoje que envolve mais de 200 educadores, que tem origem em mais de 25 instituições, já distribuídos, né, como já dito, em 9 estados, né, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Rondônia e Roraima. Esse processo todo também, como acho que Júlia e Luiz foram muito felizes, já destacaram muito, né, todo o potencial, a necessidade, a expectativa, né, que está gerada, mas ele é parte integrante, então, do nosso projeto Profissionais do Futuro. Júlia destacou, são 4 áreas de atuação, né, se a gente podemos chamar, mas em energias renováveis, em bioeconomia, em economia circular e a área transversal de digitalização. Eu trouxe até estava comentando com a Júlia agora, eu trouxe até para mostrar para todos, né, eu retornei na sexta-feira de uma missão na Alemanha, estive lá na Unesco, na Unevoc, para o lançamento da estratégia 2022-2029 para a educação profissional e tecnológica. Só para descontrair um pouco, a minha mala não chegou. Eu já cheguei sexta-feira, né, estou aqui, mas a minha mala, não sei por que, ela decidiu ainda passear pelo mundo, está dando alguma volta aí, mas esperamos que chegue. Mas brincadeiras à parte, até para mostrar aqui, eu acho que a câmera vai conseguir pegar um pouco, mas este é exatamente a agenda, né, da estrutura do trabalho, né, que foi desenvolvido lá nesses 2 dias na semana passada, nos dias 25 e 26 de outubro, exatamente, então, a Unesco fazendo o lançamento da estratégia.
E eu estava comentando com Júlia como é bom, é bonito, é gostoso de ver que o nosso projeto ele se insere totalmente naquilo que está previsto na estratégia nacional, internacional, mundial, né, da Unesco, junto com a Unevoc, que possui uma rede de mais de 148 instituições integrantes. Né? O Senai é membro também da rede Unevoc. E várias discussões que lá ocorreram e também a própria estratégia estão associadas ao nosso projeto Profissionais do Futuro, estão ligadas. Então, a gente percebe que a gente está no caminho certo, né, enquanto a discussão tem ocorrido no mundo todo. Né? Então, teve vários exemplos, e eu tive a oportunidade, em um painel ministerial, logo no início do evento, de falar do projeto Profissionais do Futuro. Despertou muito interesse também da Unevoc, né, no sentido de conhecer mais, de se apropriar e de haver essas trocas, e isso já ocorre, né, com o apoio da GIZ. Né? Então, isso é muito bom. Eu queria ainda registrar aqui, para nós, né, é sempre muito gratificante, e é uma construção importante, já destacada aqui, tanto por Júlia quanto pelo Luiz, mostrar e fazer com que a educação profissional e tecnológica, de fato, faça a condução desse processo, se podemos chamar assim, porque é uma educação que está focada nos arranjos produtivos, né, naqueles arranjos locais, que aqui já foram citados, né, muito bem pela Júlia, né, da bioeconomia, da região Amazônia, das castanhas, dos óleos, enfim, tudo que pode ser potencializado. Seguramente a educação profissional e tecnológica tem muito a contribuir, com toda a sua capacidade de capacitar, né, de envolver os atores, mas também com a sua capacidade de criação, né, de técnica, de tecnologia, de repasse dessa tecnologia para aqueles atores, né, que estão, então, atuando na bioeconomia. E esse é o momento que congrega isso tudo, e vai trazer, lógico, a todos esses atores capacitação para que isso possa avançar ainda mais. Quero desejar, então, um excelente workshop, né, com essas oportunidades. Seguramente todos aqui querem ouvir os especialistas, né, aqueles que têm o conhecimento e que vão agregar esse valor aí para todos os participantes. Desejando, então, mais uma vez, sucesso, agradecendo a toda a equipe e a todos os participantes. Muitíssimo obrigado. Ok. Obrigado, secretário Tomás. É muito bom a gente saber que o trabalho que desenvolvemos aqui, né, ele tem uma referência e alcança, né, diversos outros lugares. Sempre que nós falamos, né, de que estamos trabalhando pela bioeconomia nas cadeias de valor na Amazônia, as instituições, né, muitas pessoas, outros parceiros que não são nem parceiros profissional, eles ficam admirados, né, e torcem para que o trabalho possa avançar. Né? Nós acreditamos muito nesse processo. Queria muito agradecer a presença de vocês, essa fala de boas-vindas, mas não vou pedir para vocês saírem ainda não. Eu queria apresentar também a equipe que faz parte dessa construção. Né? Eu, Marcelo Nunes, estou hoje na coordenação do curso, junto com o Antônio. Antônio, por favor, aqui na frente para o pessoal te ver, por favor. Esse é o Antônio Júnior, faz parte da CETEC, né? Ele é egresso lá do IFRO, né, de Rondônia, está conosco colaborando. Queria também o Luiz. Luiz, por favor. Luiz é nosso colaborador também. Luiz está cuidando do chat. Eu não sei se eles têm capacidade, né, para filmar lá, ou então vem até aqui, por favor. É importante que as pessoas que nos acompanham, né, por favor, Antônio, aqui, isso. Luiz, aqui também, isso. Depois eu quero uma foto oficial. E tem também uma pessoa que é mais recente nessa história, que chegou agora também. Ivana, por favor. A Ivana Guerreiro, ela trabalha também em projetos da sustentabilidade, conosco no curso. Ela está nos ajudando na relatoria, na gestão dos materiais, e tem colaborado demais, inclusive nos grupos de WhatsApp, que todos vocês hoje estão participando. Nós temos cerca de 216 pessoas inseridas nos grupos de WhatsApp. Né? Temos 9 grupos funcionando para melhor comunicação com o projeto, viu, secretário Tomás? Então, eles estão já interagindo já há alguns dias nesse grupo do WhatsApp. Inclusive, a gente nem consegue responder todos ao mesmo tempo,
porque são muitas pessoas, né? Então, o Luiz cuida do nosso Teams, né? Ele está ali cuidando, vai cuidar do chat, as perguntas e colocações que vocês fizerem, o Luiz vai estar nos repassando para que a gente traga aqui e apresente aos especialistas, né? Então, pessoal, agora já tirou a foto já, né? Ok. Então, agradeço muito a presença de vocês, viu? Podem sentar nos seus lugares. Agora nós vamos assistir o vídeo institucional do projeto, né? O projeto foi lançado oficialmente no dia 5 de agosto... setembro, né? Desculpa. 5 de setembro, e foi a primeira vez que nós projetamos esse vídeo, então vocês estão vendo agora, acho que está falhando. Isso, segunda vez, ok? Vamos assistir então. Apaga essa luz aqui, por favor, que eu acho que fica melhor para quem estiver assistindo. Brasil e Alemanha se unem em um novo projeto na área de educação profissional, o Profissionais do Futuro. O projeto será coordenado pelo Ministério da Educação e pela Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável por meio da GIZ. A ideia é reunir o melhor das experiências dos dois países para implementar novos conteúdos e modernizar cursos com foco na digitalização em escolas do Brasil para formar profissionais nas áreas de energias limpas, aumentando a geração de energia por fontes renováveis e eficiência energética na indústria, na mobilidade, nas edificações e nas cidades. Bioeconomia, apoiando a agricultura familiar e a sustentabilidade das cadeias produtivas extrativistas, principalmente na região norte do país. E economia circular, ampliando a vida útil de produtos e materiais por meio de processos mais eficientes e reaproveitamento de recursos como água, resíduos, energia e matéria-prima. Com forte orientação para as demandas do setor produtivo, o projeto contará também com a expertise do Ministério do Trabalho e Previdência para aproximar empresas e escolas. Com isso, empresas terão mais facilidade de contratar profissionais especializados e os participantes dos cursos de encontrar empregos. Desde 2016, Brasil e Alemanha têm conseguido ótimos resultados na educação profissional na área de energia. Entre eles, capacitação de mais de 800 docentes em instituições apoiadas pelo projeto, formação de mais de 7.000 profissionais, escolas mais sustentáveis e com geração própria de energia. Com o novo projeto, esses resultados serão ampliados, incluindo-se outros setores relacionados à economia verde, além do setor de energia. Para construir o futuro sustentável, mais educação, mais empregos, mais tecnologia e mais inovação. Pessoal, antes de iniciar as palestras, né, é bom que a gente conheça a nossa programação. Vocês estão inseridos nos grupos de WhatsApp, nós circulamos a programação do evento, né, ela completa com as três partes que acontecerão no curso, né, o workshop, o seminário e a programação das oficinas também. E circulou também o guia de participante, né, tanto para palestrantes quanto para os participantes do curso, para que vocês possam, né, estar mais conectados e a tecnologia possa funcionar melhor conosco. Então, vamos ver agora a programação do curso. Por favor, Luiz. Então, essa é a nossa programação. Vocês têm ela também na mão de vocês, né? Está no celular de vocês, então, para que vocês possam observar. Aqui nós temos... começando o nosso evento, né, tivemos abertura com os parceiros. Agora, em seguida, nós vamos ter uma palestra sobre bioeconomia, né, um estudo socioeconômico das cadeias de valor na Amazônia também. Em seguida, nós teremos uma participação do MEC, né, a professora Joelma, que está aqui, vai fazer essa apresentação. Depois do intervalo, continuamos com uma apresentação sobre
o estudo de oferta e demanda, e vai ter uma interação com vocês também, né? Vai ser apresentado aqui um software onde nós plotamos todas as informações de oferta e de demanda, e para que possamos também fazer uso dele nas oficinas. Em seguida, nós temos um espaço para perguntas e respostas, e entramos na última palestra do dia, que é uma palestra que vai ser feita pelo BNDES, também à distância, eles estão no Rio de Janeiro. É uma palestra sobre as oportunidades do BNDES na EPT na Amazônia. E encerramos por volta de 17h30 de hoje. Esse workshop ele tem 2 etapas, né? Essa é a primeira etapa, que acontece hoje, dia 1º de novembro, e a segunda etapa está programada para o dia 4 de novembro, na sexta-feira. E essa segunda etapa, o segundo bloco do workshop, ele tem um diferencial, porque em vez de iniciar às 14 horas, nós vamos iniciar às 13h30, porque nós temos apresentações de algumas escolas, né, do Brasil e de várias regiões do país também, e nós precisamos de um pouquinho mais de tempo, né? Então, peço a compreensão de vocês. Eu sei que, por exemplo, o Acre está 2 horas a menos do que nós, né? Então, 1h30 lá é antes do almoço também, então é um pouco complicado, mas eu peço que vocês possam se organizar para que todos estejam participando do curso, né? Então, no dia 4, nós vamos ter as experiências. A formação profissional dual, né, logística do Colégio Humboldt, é um colégio no Brasil que desenvolve a educação dual como na Alemanha, né? Se eu não me engano, é o único, né, no país que desenvolve. Então, é importante a gente conhecer, né, a interação deles com as empresas, como é que se dá essa conversa, como que se fecham os acordos, como que o aluno tem vaga garantida na empresa, e ele só entra na escola se ele tiver a vaga garantida na empresa, senão ele não consegue cursar, né? Muito interessante. Depois nós vamos ver o Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate, né, Nelson Chau, em Ilhéus, da Bahia. Ele apresentará o curso técnico em agroindústria integrado ao ensino médio. Depois, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, vai apresentar o curso técnico em fruticultura, né? Interessante porque é um curso híbrido também, né? Eles têm uma parte que é online e tem outra parte que é presencial, executada nas propriedades rurais, né? Nas unidades produtivas, nas agroindústrias, nas cooperativas, enfim. Nós teremos também o CEP, José Pacífico, do Piauí, irá apresentar as estratégias para a implementação do curso técnico em manutenção automotiva, integrado ao ensino médio com programa de aprendizagem profissional. Aí todos podem questionar, mas no curso de bioeconomia falar, né, dessa questão automotiva, mas o que a gente quer da escola é como eles conseguiram integrar a comunidade, como eles conseguiram levar o curso até a comunidade, como eles conseguiram integrar esses alunos e torná-los empreendedores, né? Então, um processo muito interessante. Vai ser muito bom. Depois nós temos o IF de Roraima, né? O Instituto Federal de Roraima, do Amajari, que atende prioritariamente indígenas, irá apresentar o curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, desenvolvido em regime de alternância, né? Então, esse é um curso que foi desejo da comunidade também, a professora vai apresentar, muito interessante, né? Os alunos indígenas, eles passam uma parte no colégio, outra parte eles retornam para a comunidade para aplicar os ensinamentos, e a comunidade cobra esses ensinamentos, é muito interessante. Né? Quando a escola está na comunidade, né? A comunidade é participativa na escola. Então, isso é muito importante, né? Nós aproximarmos a comunidade, as pessoas, e temos exemplos de que pessoas fizeram um curso de 40 horas, isso levou a um de 100, e que levou ao ensino médio, e está fazendo agora a graduação, né? Então, a gente vê que há uma escalada aí na aprendizagem que é muito interessante. Depois, nós vamos ver o programa de residência profissional agrícola do MAPA, que apoia projetos de residência agrícola, né, agropecuária, elaborados e coordenados por instituições de ensino. É muito interessante essa apresentação também. Ele vai nos trazer esse programa, que tem uma bolsa para o aluno, né, recém-egresso, e para o aluno que ainda está cursando, mas já terminou as disciplinas. Ele passa 1 ano, né, trabalhando e recebendo uma bolsa e aprendendo, né, fazendo um trabalho
profissional junto às instituições, né, às empresas, às agroindústrias, enfim. Pode subir, por favor? Então, esse bloco 2, nós encerramos às 17h30 também da sexta-feira, dia 4. Quando eu falar para você subir, Luiz, desculpa, é descer, na verdade. Isso, é subir a palestra, né? Ok. Aqui já é a programação do T2. O T2 é aquele seminário de bioeconomia e cadeias de valor. A gente quer entender nesse seminário o que acontece dentro dessas cadeias de valor, né? Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com cacau, na produção, na agroindústria, comercializando, a gente quer entender a bioeconomia que está ali dentro, quais são essas relações, o que se envolve, quais são as temáticas, né, prioritárias, enfim. E nós vamos discutir isso em 4 dias, serão 4 tardes, no dia 8, no dia 9, no dia 16 e no dia 17 de novembro, sempre de 14 às 17h30, né, com a participação online de todos. Aí não teremos um evento presencial como esse aqui, né, que foi para o lançamento do curso, mas teremos somente o evento online. Tá? Então, no dia... Eu já pulou aqui, todos eles têm a programação também lá, nós já estamos um pouquinho avançado no tempo, né, então... nós teremos 4 blocos, falaremos do mapeamento de cadeia de valor, falaremos das relações de gênero e diversidade nessas cadeias de valor, né? O trabalho da mulher, o trabalho do jovem, o trabalho também do idoso, né? O trabalho daquele que é quilombola, daquele que é indígena, né? Então, isso é muito importante, nós trabalharmos essas relações quando estamos pensando numa educação profissional empreendedora e transformadora, né? É um detalhe importante, desde o início... que eu e o Antônio, principalmente, começamos a construir esse curso, né, a pensar, a trabalhar na proposta, nós sempre tivemos como foco a educação empreendedora. Não vamos capacitar pessoas somente para trabalharem como funcionários em empresas, né? Essas pessoas hoje, e vocês que estão nos assistindo nos estados, vocês sabem o quanto de riqueza nós temos na Amazônia, né? Ainda inexplorada, ainda com muitos problemas de logística, de tecnologia, né? De estradas, enfim, mas nós temos muito para avançar nesse processo. E esse trabalho com as cadeias de valor vai demonstrar isso. Nós vamos falar também da regularização ambiental, né? É necessário que essas cadeias de valor sejam trabalhadas em áreas regularizadas, sejam elas individuais ou coletivas, né? De comunidades quilombolas, de terras indígenas, enfim, que essas cadeias de valor possam serem desenvolvidas em áreas que cumpram o Código Florestal, né? Na Amazônia, mantendo os 80% de reserva, né? Reserva legal também, e você tendo os 20% da área para serem trabalhados. Mas essa área toda de 80%, ela precisa ser trabalhada também, né? Ela precisa, o desenvolvimento sustentável precisa se desenvolver ali, para que ela se mantenha também e não seja foco de outro tipo de exploração depredatória, né? Quando a comunidade toma esse trabalho para si, quando se compreende no jovem, né, na família, que as cadeias de valor, o trabalho com cacau, com açaí, com a castanha, né, com o cupuaçu, com os óleos, com o pescado, enfim, que traz resultado, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento regional, né, e traz um desenvolvimento nacional também para o país. Então, extremamente importante. Nós vamos falar também de serviços financeiros, né, acesso a crédito, como se dá isso, né, o que é possível de se fazer. Vamos falar de serviços que não são financeiros, que tratam da sociobiodiversidade como um todo. Então, vamos falar de assistência técnica e extensão rural, vamos falar de gestão, administração, né? Também teremos uma parte de inovação nas cadeias, novos negócios, mercado. Vamos ter um trabalho também apresentado, uma palestra sobre a gestão dos resíduos, né, nas cadeias, que é o nosso trabalho com a economia circular, extremamente importante, né? Nós sabemos, por exemplo, do boi, hoje é utilizado tudo do boi, né? O osso, tudo do boi. E já a gente não faz o uso de tudo aquilo que poderia fazer, né, olhando para as cadeias de valor. Então, extremamente importante. Ok, pessoal. Nós vamos ter esses 4 dias, então, no seminário. Esperamos a presença de todos nesses dias e a participação de vocês. Ok? Beleza. E
Depois nós temos o T3. O T3 são as oficinas presenciais que vão acontecer nos estados, né? Nós temos já algumas, já com datas definidas. Nós vamos passar para vocês nos grupos, tá? Em cada grupo nós vamos passar essa semana ainda a data das oficinas definidas e aqueles que estão ainda por definir, tá? Então fiquem atentos a esse processo, ok? Vamos agora, então, dar início à nossa parte de palestras, né, onde a gente vai beber um pouco das informações também que vão ser apresentadas aqui. Pessoal, é importante que vocês estejam atentos, porque tudo que vai ser falado aqui, e também no T2, no seminário técnico, são subsídios para que vocês possam beber dessa fonte e transpor, né, para o momento das oficinas, o T3, que é onde a gente vai mergulhar na elaboração dos currículos, das propostas de currículo para a educação profissional nas cadeias de valor na Amazônia, que vão ser desenvolvidos, né, pelos próximos anos. Tá ok? Então, a primeira palestra é o momento de nós conhecermos um pouco mais sobre a bioeconomia na Amazônia, né? Então, nós vamos ter a palestra Estudos Socioeconômicos e Demandas das Cadeias de Valor, Potencial e Desafios da Bioeconomia na Amazônia do século XXI. E para fazer essa palestra, eu gostaria de chamar o nosso colaborador, né, o senhor Dr. João Teza Neto, que é empresário, consultor da bioeconomia e é empresário também na Amazônia, né? Conhece muitos desafios. João, por favor. Pessoal, vocês podem, desculpa, João, enquanto o João estiver falando, também interagir no chat, colocar suas perguntas, suas questões, tá ok? Boa tarde a todos, a todas. Primeiro, muito obrigado pelo convite, agradecer à GOPA, a empresa de consultoria responsável pelo acompanhamento e apoio técnico a esse projeto importantíssimo. Agradecer a cooperação internacional, em nome da Júlia, por isso. Cumprimentar o secretário Tomás, aqui do Ministério da Educação. E, para mim, é uma alegria poder fazer uma apresentação sobre esse tema, que é um tema, eu creio que foi inspirado num projeto, não tenho certeza, inspirado num estudo que fizemos para a GIZ, sobre a combinação entre oferta e demanda de educação profissional na geografia das cadeias produtivas da Amazônia, né? E aí cumprimentar a Roberta, que está aqui, foi parceira na GIZ do desenvolvimento desse trabalho e que tem uma grande responsabilidade por isso. Eu não vou apresentar o estudo inteiro, porque é um estudo longo, meio maçante, com muitos dados, muito difícil de apresentar em pouco tempo, e ele poderia ser, de repente, até um curso, né, um pouco mais de detalhamento. Mas o estudo está disponível para todas as equipes que estão participando do projeto, e eu convido a todos a conhecer melhor esse trabalho. O que eu vou fazer aqui é macro recomendações com base no que a gente obteve de resultados nesse estudo. Eu vou mudando aqui. Ok. Também agradecer, Marcelo, pelo seu convite. Obrigado, você que foi responsável por fazer toda essa articulação. Obrigado por isso. Dizem que quando a pessoa é prolixa, que ela começa a explicar alguma coisa, ela vai lá na pré-história, né? De fato, a gente vai na pré-história aqui, mas eu vou tentar não ser prolixo. Mas é importante a gente ter uma noção do tamanho do desafio. Aqui, deixa eu ver, tá? Aí, voltou. O tamanho do desafio que é nós pensarmos uma economia que, de fato, dialoga com as cadeias produtivas, sociobiodiversidade em florestas conservadas. Esse é um desafio civilizatório que coube a nós, nessa época, no século XXI, de forma. Por que isso é tão paradigmático? Porque há 10 mil anos atrás, quando nós saímos de uma sociedade de migração, né, para uma sociedade sedentária,
o cultivo, a substituição de florestas por agricultura, por domesticação de animais, foi a grande estratégia responsável para nossa sociedade sair de uma situação de espécie ameaçada e fragilizada diante da biodiversidade para uma espécie dominante de topo de cadeia. Então, a agricultura também nos permitiu uma previsibilidade com relação à alimentação e nos permitiu filosofar. Ok? Nos permitiu atingirmos o ponto em que a gente chegou como sociedade. Então, não é trivial agora nós pensarmos uma economia baseada no extrativismo, não como fonte de inspiração e de inovação, mas como fonte de produção propriamente dita. A gente vai voltar a essa questão um pouquinho mais à frente. E por que a gente chega no século XXI com esse problema? Essa estratégia que deu tão certo até agora, de 10 mil anos para até hoje. Porque a gente tem ali, depois da Revolução Industrial, que conhecida como Revolução Industrial, mas, na verdade, é uma revolução sobre a medicina, sobre a agricultura, sobre as tecnologias. Foi uma grande revolução cientificista, na verdade. E a gente tem ali um aumento exponencial da população humana no planeta, e, a partir da década de 30 do século passado, a gente assume algumas premissas de que o consumo é a mola propulsora da economia. Então, a gente tem uma combinação bastante problemática de superpopulação com superconsumo, e isso coloca em xeque o meio ambiente que a gente está vivenciando hoje, a situação que a gente está vivenciando hoje. Então, passamos a ter uma obrigação de fazer um olhar diferente sobre essa problemática e encontrar novas estratégias. Então, o desafio da gente encontrar essas estratégias é um desafio bastante relevante e tem cunho civilizatório. Como que as florestas são posicionadas hoje, na economia de hoje? Elas basicamente nos... vamos lá. Acho que não está... Aí. Basicamente, elas nos fornecem uma grande fonte de inovação. Tudo que a gente domestica, seja em animais ou vegetais, vieram das florestas. Então, se a gente tem milho, é porque a gente coletou da biodiversidade. Os animais também. Então, a floresta é o grande laboratório de inovação dos sistemas produtivos. Quando um determinado produto passa pela prova de mercado, aí ele passa a ser domesticado. Então, esse é um ciclo bastante perverso, porque no momento em que a gente domestica, a gente também gera desmatamento. Então, a fonte de inovação é destruída pela... Olha só. Se eu acordar cedo, eu vou sonhar muito, segundo o Google. Terrível, né? Fazer o quê? Eu já acordo cedo, por isso que eu sonho muito. Bom, isso cria um ciclo bastante perverso. O ser humano é muito arrogante com relação a essa coisa da invenção. A maioria dos fármacos são cópias sintetizadas de moléculas da natureza. Eu não sou bioquímico, mas já escutei isso de um bioquímico especialista. Então, a biodiversidade nos oferece as moléculas mais complexas, mais espetaculares, frutas com potencialidades, estruturas moleculares incríveis. A gente vai lá e estuda e sintetiza, cria produtos. Né? Provavelmente a gente nunca voaria com um avião se a gente não visse um pássaro voando. Então, na verdade, a floresta, a natureza, a biodiversidade é a grande fonte de inspiração, é o grande laboratório de inovação. E a gente precisa, de alguma maneira, romper esse ciclo, né? Porque a gente está perdendo os últimos mananciais de florestas tropicais, que é a grande fonte de biodiversidade. Tem muitos tipos de florestas no mundo, mas as florestas tropicais são a grande fonte. Então, é isso aqui que a gente está envolvido. É nesse nível de dificuldade e de desafio que a gente está envolvido.
Vamos dar um exemplo aqui bastante cabal, e quem é da Amazônia conhece. Aqui a gente tem, a partir de 1840, a chamada vulcanização da borracha. O Charles Marie de La Condamine, oficialmente foi quem descobriu a borracha entre os indígenas, e ele levou essa borracha para a Europa, e eles apelidaram a borracha como material antigravitacional, porque era uma borracha, uma bola de borracha solta assim no solo, bate e volta mais ou menos na mesma altura. E eles não tinham isso em 1850, 1820, eles não tinham uma ideia de um material que fizesse isso. Foi uma coisa completamente nova, né? Mas eles não sabiam muito bem o que fazer com aquilo, até que, por um acidente de laboratório, o Charles Goodyear derramou enxofre na borracha, sem saber, dormiu. No outro dia, ela estava vulcanizada e estabilizada. E, a partir disso, a borracha revolucionou a Revolução Industrial. A borracha tem um papel na Revolução Industrial muito subestimada. A borracha permitiu fazer a conexão entre câmaras de calor, de uma câmara de calor para outra, sem perder muito calor, sem perder vapor. E antes isso era feito com tiras de couro, com estruturas de couro. Então, a borracha permitiu toda uma evolução tecnológica que a gente não tem muita ideia. Até hoje, a borracha é usada e, em muitos casos, insubstituível. Por exemplo, no caso de pneus de avião, é exigido que seja praticamente 100% de borracha, porque ela tem uma combinação muito boa de elasticidade e resistência. Isso veio da floresta, não foi inventado, foi uma coisa tirada da floresta. Aí aqui tem um outro gráfico interessante, porque a partir do momento em que começou a aparecer a borracha vinda de plantio, ela começa a se destruir economicamente do ponto de vista do extrativismo. Aqui é um gráfico comparando as exportações do Brasil em café e em borracha. Em 1911, eles praticamente empatam, e a partir disso entra uma decadência da economia da borracha, pela oferta da borracha plantada na Malásia, e a gente passa a ter uma economia cada vez mais insignificante, ligada ao extrativismo da borracha, e cumpre-se aquele ciclo que a gente conversou, que é domesticação. A domesticação baixa os custos marginais de produção, e a oferta passa a ser feita pela domesticação e o extrativismo se desaloca. É isso que a gente precisa conseguir romper. É isso que a gente precisa encontrar o caminho, né, de alguma forma. E aqui, o curioso, eu quis trazer esse gráfico porque a gente na Amazônia reclama muito dos ingleses ou do cientista que levou essas sementes. Mas nosso produto campeão era uma semente que veio de fora. Então, isso não tem mocinhos e bandidos nisso. Isso é um processo da sociedade. A gente planta coisas de outras regiões e outros países plantam coisas que nascem na nossa biodiversidade, e isso é um processo natural. Olhando para os vários momentos em que a gente passou na Amazônia, as fases econômicas, a gente tem uma fase do sonho do Eldorado, logo depois da descoberta, da chegada dos espanhóis na América Espanhola. Eles encontraram tanto ouro lá nos Andes, mas os índios falavam assim, ouro mesmo tem, e apontavam para a Amazônia. Não sabia se era para fazer os espanhóis irem embora atrás desse ouro. Nunca acharam esse ouro, na verdade, e foi uma primeira fase, a fase de uma espécie de sonho de Eldorado. Depois que eles viram que não encontraram esse ouro na Amazônia, da forma como eles sabiam coletar, houve um grande abandono. Depois, o interesse em torno da Amazônia só por uma questão geográfica entre Espanha e Portugal. E aí vem o ciclo da borracha com a vulcanização, que faz um grande boom econômico na região, e realmente a economia da borracha passa a ser muito relevante para o Brasil. Os barões da borracha eram fortunas consideradas globais, assim, eram pessoas muito bem, era o segundo produto da pauta de exportação brasileira.
Com a entrada da borracha de plantação, isso entra em decadência, e com o corte do suprimento de borracha vindo da Malásia por parte dos japoneses, os Estados Unidos, os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, junto com seus aliados, reativam a economia da borracha na Amazônia com subsídios, e aí ela tem um suspiro novamente. Mas depois se mantém com subsídios até a década de 70, mais ou menos, quando muda a visão de desenvolvimento da região, abrindo para Sudã e para a Zona Franca de Manaus. A Sudã mais vocacionada para a agroindústria e para a produção primária, e a Zona Franca para a indústria, atualmente indústria de eletroeletrônicos, duas rodas, etc. Duas estratégias bastante distintas de desenvolvimento. E, lentamente, o tema da bioeconomia entrando a partir de uns 20 anos para agora. Inicialmente como um discurso, como algo sendo incorporado nas narrativas, mas agora cada vez mais cobrado como algo que precisa ser incorporado na prática, de alguma forma. Então, eu acho que esse projeto está inserido nesse contexto de tentar trazer esse desafio para atividades práticas, para programas práticos que modificam a vida das pessoas lá na ponta. É importante a gente achar uma saída, porque com toda a estratégia de agropecuarização da Amazônia, mesmo com a Zona Franca de Manaus, a gente continua sendo, lá na região, a região mais pobre. Então, isso já faz um bom tempo, isso é desde a década de 70. Nós já poderíamos ter mudado essa realidade se fosse uma estratégia que realmente resultasse em melhoria das condições sociais, de fato. Então, a gente tem, por exemplo, o PIB do Brasil em torno de 5%, a região norte representa pouco mais de 5%, está um pouquinho defasado esse gráfico, mas é em torno de 5% a 7% do PIB nacional. E a renda per capita da região norte é 65% da renda per capita nacional. Então, quer dizer, é uma estratégia que precisa ser chacoalhada. A gente já está há bastante tempo dentro da mesma estratégia e não tira a região da pobreza. Isso é muito em razão do perfil de atividade da agropecuária e também em razão do perfil de financiamento da agropecuária, que eu acho que não é o caso de eu entrar aqui. Do ponto de vista da economia ecológica, e vocês não precisam ser especialistas nisso, quando a gente olha para o lado floresta, e, em comparação ao lado de pastagem, ou poderia ser soja, ninguém tem dúvida de que tem muito mais matéria e energia no lado da floresta. Matéria e energia é a base para você gerar valor econômico. Tem muito mais ali no lado da floresta do que no lado da agricultura e da pecuária. Mas a gente não tem tecnologia desenvolvida para lidar com essa matéria e energia da floresta. A gente não sabe, a gente não tem instituições voltadas para isso. A gente não desenvolveu o extrativismo no nível em que a gente desenvolveu a agricultura. Então, não é uma questão de ter ou não potencial. É uma questão de saber aproveitar ou não este potencial. Olhando para os números atuais, o valor bruto da produção, isso eu fiz em 2015, mas não mudou, o importante é a proporção aí. É uma junção de vários números do IBGE, mas a gente chega a essa proporção. O extrativismo vegetal não madeireiro representou em 2015 algo em torno de 730 milhões de reais. O madeireiro, 2,4 bilhões de reais. E a agropecuária temporária e permanente, a agro, aliás, 55 bilhões. E a pecuária, 55 bilhões, 55 bilhões e meio. Quer dizer, é uma desproporção muito grande. A gente tem 80% de floresta, 20% de áreas abertas, mais ou menos, a grosso modo, mas não consegue gerar valor com esses 80% de floresta, mesmo tendo muito mais matéria e energia na floresta.
A primeira pergunta que a gente precisa fazer para se inspirar nesse sentido é qual é a bioeconomia que nós queremos. Porque, a grosso modo, a bioeconomia pode ser entendida, por exemplo, inseminação artificial bovina, é bioeconomia, não deixa de ser, é a economia de seres vivos. Você tem uma divisão bastante pragmática, que bioeconomia seria basicamente tudo que não é inanimado. Aliás, tudo que não é inanimado. Então, você teria basicamente, assim, sendo bem pragmático, seria a economia dos seres vivos versus a economia dos seres inanimados. Então, mas, por outro lado, esse termo ele surge no final do século retrasado, com estudos de um cientista russo, vou me lembrar talvez o nome dele aqui, que analisou a capacidade de reposição natural de espécies pesqueiras super pescadas na região, e ele lançou esse termo como a bioeconomia que analisa a capacidade de suporte das espécies, dado a expressão de exploração humana. Então, a origem do termo lá atrás é uma origem ecológica. É uma origem que tem uma relação muito forte com a ecologia. Depois, esse termo começa a ser usado tanto pela OCDE, pela ONU, por outras instituições, e acaba dando viés um pouquinho diferente ao longo do século XX, mas a gente tem que resgatar essa visão econômica da bioeconomia ligada aos processos ecológicos, né, o entendimento do suporte ecológico das espécies. A outra questão que a gente tem aí é que qual modelo pedagógico vai ser mais adaptado aos interesses dessa juventude que nós temos hoje. A juventude atual é uma juventude que recebe o impacto do mundo digital, o papel do professor muda, o acesso à informação muda. Isso tudo precisa estar considerado. E aí, Leão, a gente tem educação profissional, estruturas pedagógicas, modelos pedagógicos fundados há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Precisa ser revisitado isso. A gente precisa aproveitar, já que está começando esse processo, começar de um jeito muito adaptado a essas necessidades dessa juventude atual. E eu, intuitivamente, diria o seguinte, a juventude precisa viajar, precisa fazer intercâmbio, tem que conhecer outros lugares, né? Os países desenvolvidos reservam muito recurso para promover, junto aos estudantes, intercâmbio. Eu conheço muitos estudantes americanos que vêm para cá para passar um período de 3 meses, voltar, eles não param. Eles fazem um semestre fora, um semestre na universidade, e assim vão, porque é diferente quando você faz as viagens, você internaliza aquela informação, você compreende que é possível superar aquela questão, né? É muito diferente. Então, eu acho que a gente tem que ter uma pedagogia muito adaptada a essas necessidades e fazer com que um jovem na Amazônia fique muito entusiasmado em participar de um processo de formação profissional, né? Nossa, consegui passar no concurso para entrar nessa educação profissional, vamos viajar para tal país, vamos viajar para tal estado, vamos visitar tal lugar, passar estágios de produção. A gente precisa olhar para isso. E é possível, a gente não teria maior dificuldade de pensar algo nesse sentido. Uma outra questão é formação técnica é diferente de formação... Aliás, formação técnica de produção é diferente de uma formação técnica de gestão, onde é mais trabalho de escritório. A gente tem que ter vivência com equipamentos, né, com processos produtivos, de fato. E isso, a gente tem que encontrar uma maneira de fazer isso acontecer, é um grande desafio. Eu diria que trazendo a iniciativa privada para perto do processo, tendo isso mapeado muito claramente. E
finalmente, como institucionalizar uma política de formação profissional para as cadeias produtivas da bioeconomia da Amazônia, né? Garantindo um orçamento robusto e de longo prazo. A educação por si tem que ser pensada no longo prazo, no mínimo no médio prazo, né? E quanto mais uma disruptiva como essa, que vai tentar encontrar os caminhos de formação e de estruturação das cadeias produtivas, de modo a não que aquilo sirva para a migração, a domesticação, mas aquilo sirva para realmente estruturar cadeias de suprimento. Em termos de demandas técnicas de qualificação, a gente pode dividir entre, a grosso modo, né, demandas da produção e demandas da gestão, e aí da produção, manejo primário, beneficiamento e industrialização, e da gestão administrativo financeiro, logística e comercial. Em geral, a parte comercial é bastante negligenciada e é mais complexa de todas, é a capacidade do produto estar no mercado, se consolidar no mercado. Isso depende de uma certa aptidão, isso depende de muita informação, é fundamental ter visão de mundo para poder se colocar comercialmente, e que tudo isso esteja integrado numa ideia empreendedora, porque as cadeias produtivas, na maioria dos municípios do interior da Amazônia, elas ainda estão em situações muito preliminares, muito incipientes. Então, não adianta formar, de repente, uma turma lá de 50 pessoas que sabem sobre o processo de castanha ou de industrialização de produtos agroflorestais e não tem emprego, simplesmente, ainda não tem empresas que estão lá. Então, a gente precisa pensar numa educação empreendedora, o que tem tudo a ver com o momento atual, né? A gente também está encontrando novos caminhos de empregabilidade através do empreendedorismo, que pode ser realizado tanto como iniciativa privada ou dentro das instituições, a visão empreendedora dentro das instituições. E aí, quais são os desafios? O extrativismo vegetal não como transição para a agricultura, romper com essa ideia. O extrativismo vegetal como fim. A gente, quem sabe, criar um mercado novo, especial, específico de produtos que vêm da biodiversidade. E eu, quando me envolvi nessa agenda, lá em 99, no estado do Acre, eu fui um caixeiro viajante da castanha do Brasil. E eu viajava pela Europa, apresentando a castanha do Brasil. A Fundação Avina ajudou, o WWF ajudou na ocasião. E a nossa proposta era reposicionar a castanha no mercado mundial. Ambiciosa, proposta ambiciosa. Porque a castanha do Brasil era tipo as 3 mais baratas da cesta de amêndoas. Porque esses produtos eles não andam sozinhos. Os produtos estão sempre encaixados num determinado segmento. Então tem a cesta de amêndoas. Não tem uma pessoa que compra só a castanha. A pessoa compra castanha, compra nozes, compra pistache, compra... Aí ele é um grande distribuidor lá na Alemanha, por exemplo, de várias amêndoas. Então, e aí a castanha era a mais baratinha de todas. E a gente encontrou uma maneira de participar de eventos na área de alimentos especiais, naturais, e a gente falava, olha, essa árvore tem 500 anos, não tem nem agrotóxico que passa perto dela, então ela não é nem orgânica, ela é ultra-orgânica, natural, da floresta. É uma gema da natureza. Fora isso, ela tem campeã mundial em lítio, individualmente por produto. Tem lítio, tem selênio, tem qualidades incríveis, né? Ômega 3. Então, e ela acabou indo devagarinho se reposicionando, porque as pessoas na Europa, por exemplo, não sabiam que era um produto vindo do extrativismo de uma árvore de 30 metros, conhecida como rainha da floresta, que estava envolvida famílias de pequenos produtores. E ela foi se reposicionando. Tivemos a sorte de um grande autor, um best-seller global, colocar no livro dele, em 2003, ele colocou no livro dele como um dos principais alimentos do mundo e fez, explodiu a castanha, e ela hoje está entre as 3 mais caras da cesta de amêndoas. Então, a gente tem que fazer um trabalho específico para cada produto, um trabalho de promoção, de reposicionamento desses produtos e entender os produtos extrativistas como um produto especial, diferente. Por outro lado, baratear custo de produção também, chegando com tecnologia, né?
Então, tecnologias específicas para o segmento. Por exemplo, se você tem lá 1.500 hectares de floresta, tem muito mais matéria-energia lá do que em 500 hectares de soja. Mas eu sei fazer dinheiro com a soja e não sei fazer dinheiro com aquilo. Por quê? Porque eu não sei o que tem ali. E se eu for pagar alguém para saber o que tem ali, vai sair uma fortuna e vai aparecer um papel molhado, com chuva, cada um dando o nome de uma espécie diferente. Então, eu não consigo fazer o inventário florestal a custo baixo dessa maravilha de biodiversidade que tem em 500 hectares de floresta. Então, o que demanda? Equipamentos que consigam fazer leitura espectral das espécies, que consiga baratear o custo de levantamento da biodiversidade de cada lugar, com drones, direcionar tecnologia específica para essas cadeias produtivas, para eu poder fazer o plano de negócio. Senão eu não consigo fazer nem o plano, não consigo nem sair do lugar. Aí eu, vendo aquela área, alguém corta, toca fogo, joga tudo para a atmosfera e planta um pouquinho de uma das espécies. Então, é um desafio tecnológico fundamental e a gente precisa avançar com tecnologias específicas para esse segmento. Tem um desafio enorme de produtividade. A gente tem que baixar o custo de produção do produto extrativista, porque senão a gente estaria condenando esses produtos a uma elite de consumo. Então, teria que, de alguma forma, encontrar escala para esses produtos. O desafio de padronização é real, é um desafio real, porque nós temos diferentes composições físico-químicas de produtos da mesma espécie. Então, tem que criar os blends. Por exemplo, tem uma empresa lá na Amazônia chamada Beraca, acho que quem trabalha com isso conhece, que a grande especialidade dela é coletar os óleos de vários lugares, criar os blends que padronizam para ela vender, para a indústria poder usar com alguma previsibilidade os aspectos bioquímicos daquele produto. Então, tem um elemento aí de padronização muito importante. Por exemplo, eu trabalho com copaíba e tem 26 espécies de copaíba e as moléculas de interesse, que todo mundo tem interesse, que são moléculas anti-inflamatórias, conhecidas como sesquiterpenos, elas podem variar de 2% a 26%, dependendo da copaíba. Então, a gente tem que examinar com cromatografia e garantir que tem aquelas moléculas que nos interessam. O desafio da escala é muito importante, e aqui vai uma intuição. A gente não vai atingir a escala por um produto, como você tem nos plantios de soja, de milho, de domesticação de gado e tal. Na verdade, a escala vai ser conquistada pelo múltiplo uso dos produtos e o múltiplo uso da biodiversidade. Então, é aí que a floresta vai conseguir fazer escala econômica, né? Não é através de um produto, e sim a combinação de vários produtos. Ou seja, é extremamente desafiador pensar numa economia florestal pujante, rica, que gere renda para as pessoas, que gere riqueza para o país, para a região. É muito desafiador, mas a gente tem a engenharia necessária para enfrentar esse desafio. E tem a inteligência estabelecida para fazer isso. É uma questão de pensar no médio e no longo prazo, fazer programas robustos de educação, de formação e investimentos em várias direções, para a gente conseguir ir mudando a realidade e fazendo com que, de fato, a floresta valha mais em pé do que derrubada, para além de uma narrativa, mas sim para uma prática econômica. E esse projeto é um projeto simplesmente fundamental para qualquer iniciativa que esteja em torno desse desafio. Então, agradeço a atenção de todos, cumprimentando o pessoal que está de longe, espero ter inspirado também vocês que estão assistindo, e fico à disposição do grupo para eventuais dúvidas. Obrigado, João. A gente quer agradecer, né? O João se dedicou bastante, fez também um estudo que vocês receberam no grupo, né? Já foi repassado para o grupo, né? Um estudo de levantamento de demanda e oferta na rede federal para cursos, né, de bioeconomia
nas cadeias de valor da Amazônia. Então, muito interessante. João, tem uma pergunta para você, né, que chegou pelo chat, por favor. É uma pergunta da Alessandra Fonseca, do IFAM. A pergunta é: como pensar em termos de escala de produção, quantidade e qualidade para garantir a industrialização, superando a exigência por controle de qualidade e padrão para fins industriais, quando se trata de extrativismo vegetal, nesse contexto de evitar a transição para a agricultura? Eu acho que ela justamente perguntou uma coisa que estava aqui na finalização. Buscando uma síntese, a gente precisa ganhar escala na combinação de produtos e não na utilização de um produto apenas. E, ao mesmo tempo, cada produto ser super aproveitado. Então, por exemplo, o buriti tem a polpa, que serve para alimentos especiais, tem o caroço, que serve para geração de energia, tem a amêndoa dentro do caroço, que serve para a produção de óleos, né? Óleos chamados óleos duros, que são para saponificação, por exemplo. E a polpa, você pode extrair a parte de vitamina A e secar e utilizar óleos da polpa, que são chamados óleos moles. Então, um produto, você tem ali diversos processos que agregam valor e a gente tem que olhar para cada produto com esse desafio. Mas falar é fácil. Como é o nome da pessoa que perguntou? Alessandra. Alessandra, eu sei que falar é fácil, mas aqui a gente está falando do caminho, da mentalidade que precisa ser colocada. E colocar toda a inteligência da nossa engenharia e toda a força de financiamento para vencer esse desafio. Mas é esse o caminho. Okay. João, tem mais duas perguntas. Tem uma minha e tem uma aqui do Antônio. E olha que a gente conversou com ele até, né? Mas eu queria saber aqui, você hoje que é um empresário, né? Eu já conheço você há muitos anos. O João também foi empresário do couro vegetal, né? Quem não conhece, né? Foi no Acre, né? A Ivana também participou desse processo, né? A gente estava meio no mesmo barco, quase, né? E eu queria saber de você. Hoje você é empresário de óleos, né? Tem outros produtos aí, mas qual que é o maior desafio hoje para você empreender na bioeconomia na Amazônia, né? Se tem um desafio maior, qual que é esse que você considera? E eu vou agregar, tem uma pergunta aqui do Antônio também. Por favor, Antônio, para ele responder em bloco. Tá bom. João, a Europa tem vários países que se projetam pelo terroir, né? Você tem o champanhe de tal lugar, a cerveja de tal lugar, o queijo de tal lugar. A Europa inteira cabe na Amazônia. Vale a pena tentar fazer essa mistura de produtos para criar uma padronização ou trabalhar na perspectiva de valorizar as particularidades da produção local? Certo? Por que eu estou te perguntando isso? Rondônia está se destacando pelo café robusta da Amazônia. Eles estão tentando determinar lá algo como certificado de origem, alguma coisa assim. É essa perspectiva que eu quero ter para você. A identidade. Vou começar pelo Marcelo aqui. É difícil achar um desafio, na verdade. São muitos. A gente tem um desafio de logística. Tudo é mais difícil na Amazônia. Aqui no Sudeste, por exemplo, quando você quer uma matéria-prima, você tem várias opções de fornecedores, certificados com qualidade, entregue na sua porta, e a Amazônia exige que você faça relação com as pessoas que vão te fornecer. Então, tem um custo muito grande de fazer essas relações, e são pessoas que têm uma idiosincrasia ou uma cultura muito própria. Então, para fazer relação com o amazônida, morador ribeirinho, demora, às vezes, 2, 3 anos, sendo bastante consistente com eles, para eles passarem a ter confiança nessa relação. Então, tem um desafio de estabelecer redes eficientes de fornecimento, é muito, muito desafiante. Depois tem um outro desafio, Marcelo, que é desenvolver produtos a partir das matérias-primas que vêm de lá. Porque, por exemplo, eu trabalho com cosméticos atualmente, nós temos uma linha de cosméticos chamada Darvore, e é uma linha de cosméticos 100% florestal. Todas as matérias-primas vêm da floresta.
E quando você vai desenvolver um produto, basicamente toda a produção, todo o desenvolvimento é de base, porque não tem ingredientes formulados, pré-formulados, pré-desenvolvidos para você usar no teu produto final. Então, se eu for desenvolver uma linha cosmética sem essa preocupação, eu já tenho uma prateleira enorme de ingredientes que já estão estudados, todo mundo já sabe como usar, de que maneira usar, como que dá o resultado. Quando a gente faz o desenvolvimento de um produto de alta tecnologia que vem da Amazônia, é muito difícil, porque você tem que fazer praticamente pesquisa de base para depois chegar ao produto final. Então, esse é o segundo. São dois problemas. Eu acho que criar redes eficientes de suprimento de matéria-prima e ter financiamento para desenvolver tecnologia, produtos especiais que vêm da Amazônia. Ok. Tem a pergunta do Antônio. Por favor, vou pedir para você ser breve. Júlia também tem uma pergunta? Então vamos. Responda o Antônio e daí a gente faz a... Bom, te cumprimentando também, Antônio. A gente se conheceu ontem, mas obrigado aqui pela oportunidade. Eu diria que a gente precisa, é essencial isso que você falou. Quando eu falo padronizar, não é padronizar a nível de Amazônia. De repente, você padroniza uma regionalização. É essencial. A gente precisa justamente disso. Ter uma origem clara do extrativismo. E padronizado. Aí seja ela do Rio Solimões, da região do Rio Solimões, ou da região do Juruá, mas a gente ter uma valorização dessa origem para que o produto não seja apenas um produto transitório para a domesticação. É o que está acontecendo com o açaí. O açaí, daqui a pouco, a oferta dele vem toda da agricultura. O que vai acontecer? Vai inviabilizar a extração extrativista. E aí a gente desemprega todo o pessoal que estava lá ocupado. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma tendência, porque a produção agrícola tende a reduzir o custo marginal de produção. Então, como que lida com isso? Quer dizer, de novo, floresta é fonte de inovação, mas ela acaba sendo destruída pelo próprio processo de domesticação. Pois não, Júlia? Ok. Sim, muito obrigada. Assim, olhando também para o contexto europeu, o alemão, lá trabalha-se muito com a certificação para garantir mesmo, por exemplo, que são processos de baixo nível de emissão, que são processos de proteção de tal ambiente, o bioma. Também não está muito bem organizado. Existem muitos certificados. Por exemplo, na Alemanha, para o consumidor é um pouco confuso, mas ajudou bastante para o controle e também o conhecimento. Mesmo tendo vários labels, né, de certificação, acho que isso contribuiu muito para a divulgação de um consumo sustentável e biológico e ecológico, seja de roupa, seja de comida processada, alimentos e tudo, né? Então, eu queria saber a sua opinião ou experiência sobre certificação. A certificação é justamente esse tipo de iniciativa que cria nichos de mercado, que cria mercados especiais. Fundamental para separar o joio do trigo. Por exemplo, a copaíba é uma seiva que vem de uma árvore. Tem 26 espécies de árvores que produzem a copaíba. E a maioria da copaíba vem de áreas de desmatamento, porque ela é uma seiva tirada do tronco. Então, quando você faz a derrubada, os mateiros que fazem a derrubada conhecem a copaíba e sabem o valor que ela tem. Então, na hora que derruba a copaibeira, já extrai toda a quantidade de seiva que ela verte ali. E verte uma quantidade enorme, porque ela está morta, você tira tudo de uma vez. Então, verte, sei lá, 10 litros de uma vez. E o manejo florestal faz um orifício no tronco,
e retira lá 500 gramas de copaíba, 500 mililitros de copaíba, só que ela fica dando o resto da vida. E depois você volta naquela mesma espécie dali 2 anos, perdão, e não prejudica a árvore como um todo, faz uma cicatrização. Então, a certificação é capaz de separar essas coisas. E é fundamental, porque o consumidor aqui não vai saber sobre isso. Ele não vai saber se essa copaíba veio de um lugar de desmatamento, ele acha que está participando da economia da floresta, está comprando um produto que é como se fosse da floresta, mas, na verdade, está comprando um produto que vem de desmatamento. Então, é fundamental isso, Júlia, que a gente trabalhe a certificação. Por outro lado, ele encarece muito o processo. Então, a gente tem 2 tipos de certificação. Uma certificação de 3º grau, que é a clássica, feita por um ente de terceiro sem estar interessado no processo, e uma certificação de 2º grau, que é na qual o produtor faz parte do processo de certificação, mais para evitar danos do que para comunicar um diferencial de valor a mais. Então, por exemplo, a Associação Europeia de Compra de Roupas, elas se juntam numa instituição para verificar os processos produtivos nos vários lugares do mundo, para ver se tem trabalho escravo, se tem algum problema. É uma certificação de 2º grau. Eles fazem parte do processo, mas é feito por um ente na qual eles fazem parte, e é mais para evitar que isso dê um problema. Eu acho que ele tocou no ponto. Certo. Mas essa discussão é muito importante, Júlia, da certificação, né? Eu queria muito agradecer você, João, né, pela sua palestra, também pelas perguntas. Nós temos ainda algumas perguntas no chat, mas não temos tempo para respondê-la agora. Mas eu queria que você se comprometesse a responder cada pergunta no grupo. Com prazer. Só então, pessoal, nós vamos ter essa pergunta. As perguntas do chat serão respondidas pelo João aqui nos grupos do WhatsApp que nós temos de cada estado, né? E aí vai servir não só para um, mas para vários, né? Isso. Ok? Tá Ok, bom? mais uma vez, obrigado. Vem cá, só tirar uma foto aqui. Ok.